Meu pai não faz ideia, mas eu o ouvi dizer a outro homem que queria que o filho dele fosse o dele, e foi ali que eu decidi dar exatamente o que ele desejava. Agora, trato meu pai como um completo estranho. Eu tinha 14 anos quando escutei as palavras que mudaram tudo entre nós. Foi num sábado, no torneio de beisebol do meu irmão Ryan. Ele tinha 16, o lançador estrela, o orgulho da escola e o centro do mundo do meu pai. E eu jogava futebol, mas meu pai nunca aparecia. Sempre tinha uma desculpa. O trabalho atrasou, o carro deu problema, uma dor de cabeça. Mas nos jogos de Ryan, ele nunca faltava. Nenhum. Naquele dia, eu tinha deixado meu celular dentro da caminhonete do meu pai. Fui até o estacionamento para buscá-lo durante o 7º tempo da partida. E foi lá que tudo aconteceu. Quando cheguei perto da caminhonete, ouvi risadas. Meu pai estava encostado no carro, conversando com outro homem. Provavelmente outro pai do time. O cara reclamava do filho, dizendo que o garoto não tinha vontade, nem ambição. Meu pai respondeu rindo. Devia trocar pelo meu. Só não o Ryan, claro. O outro é tão esquecível que talvez você nem notasse a diferença. Os dois riram. E ele continuou. Às vezes olho pro Ryan jogando e penso, e se eu tivesse dois como ele, em vez de um inútil? Aí sim seria um sonho. Fiquei congelado atrás da caminhonete, com o celular na mão. Meu próprio pai, o homem que eu admirava, chamando o próprio filho de inútil, dizendo que eu era tão irrelevante que podia ser trocado e ninguém perceberia. Esperei até eles saírem. Depois entrei na caminhonete e fiquei sentado em silêncio. Quando o jogo terminou, eles voltaram. Ryan entrou no banco da frente, todo animado, falando das jogadas. Meu pai perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, e foi só isso. A última conversa de verdade que tivemos. Desde aquele dia, eu decidi dar a ele o que pediu. Um filho que mal se nota. Parei de tentar chamar atenção. Não pedi mais pra ele ir aos meus jogos. Não contei mais nada da escola, nem da minha vida. Quando ele perguntava como eu estava, eu dizia, tudo bem, e pronto. No começo, ele nem percebeu. Estava ocupado demais com o filho perfeito. Mas depois de um tempo, começou a tentar. Batia na minha porta, perguntava se eu queria jogar basquete, sair pra comer. Eu recusava, sempre educado, mas frio. Ele insistia. E eu só mantinha o papel que ele mesmo me deu. O filho esquecível. Ryan notou antes dele. Uma noite me perguntou por que eu estava agindo assim. Eu disse que só estava dando a papai o que ele sempre quis. Um filho a menos pra se preocupar. Ryan não entendeu, mas não insistiu. Quando fiz 16, papai começou a aparecer de surpresa nos meus jogos. Ficava na beira do campo esperando que eu olhasse pra ele. E eu via, mas não sentia nada. Depois dos jogos, tentava conversar. E eu só respondia com um obrigado, senhor. Era assim que eu o chamava agora. Senhor. Era como ver um estranho tentando criar laços com uma parede. O fim veio 2 anos depois, na festa de formatura de Ryan. Papai subiu no palco pra fazer um discurso e disse com voz trêmula o quanto se orgulhava dos 2 filhos. Quando olhou pra mim e disse, Ethan, eu sei que nem sempre estive presente, mas quero que saiba que tenho orgulho do homem que você está se tornando. Eu o encarei e respondi, sem emoção, obrigado, senhor. A expressão dele desabou ali mesmo, e eu só observei, sem sentir nada. Naquela noite, ele tentou me parar na cozinha. Disse que queria conversar, que sentia falta do filho que eu era. Eu o encarei e disse com calma, eu estou aqui, sempre estive. Mas ele balançou a cabeça. Não, você sumiu há anos. E eu nem sei porquê. Quase contei. Quase repeti aquelas palavras do estacionamento. Mas percebi que ele não merecia ouvir. Ele teve o que pediu, um filho esquecível. Então apenas disse, sinto muito que se sinta assim. E subi pro meu quarto. Desde então, ele tenta se aproximar. Manda mensagens, deixa bilhetes, compra ingressos pra jogos. Recuso todos. Ryan diz que papai chora por isso, que não entende o que fez de errado. E é justamente isso. Ele nunca vai entender. Porque há palavras que, quando ditas, não dá pra apagar. E há feridas que o tempo não cura. Ele quis outro filho. Agora tem um estranho morando na própria casa. Exatamente o que sempre quis. Já faziam 4 anos desde o dia em que ouvi meu pai me chamar de esquecível. 4 anos desde que decidi desaparecer aos poucos da vida dele. E de certa forma funcionou. Agora, prestes a sair de casa pra faculdade, eu era exatamente o que ele disse que eu era. Alguém fácil de ignorar. A tensão em casa era constante. A gente ainda vivia sob o mesmo teto, mas parecia que cada um morava em um planeta diferente. Minha mãe tentava fingir que tudo estava normal, mas dava pra ver no olhar dela que ela sabia que algo estava errado. Ela só não entendia o que. Naquela manhã, estávamos tomando café. Meu pai na cabeceira, minha mãe ao lado dele, Ryan de frente pra mim. O mesmo arranjo de sempre. O mesmo silêncio desconfortável. Ethan, seu pai e eu estávamos pensando em fazer uma festa de despedida antes de você ir pra faculdade, disse minha mãe pousando a xícara na mesa. Sem levantar os olhos, respondi, não precisa. Claro que precisa, insistiu meu pai, forçando um sorriso. Não é todo dia que um filho vai pra faculdade. Quero que seja especial. Olhei pra ele pela primeira vez naquela manhã. Obrigado pela consideração, senhor, mas prefiro algo tranquilo. O maxilar dele se contraiu. Eu sabia que ele odiava quando eu o chamava de senhor. Era a lembrança viva do que a gente tinha se tornado. Ethan, não seja assim, começou Ryan, mas eu o interrompi. Preciso terminar de empacotar minhas coisas. Com licença. Levantei e subi pro quarto. Ouvi minha mãe dizer algo como, isso não é normal, e o silêncio dele em resposta. Não me importei. Minha mala estava aberta sobre a cama, metade cheia. 18 anos de vida reduzidos a algumas caixas. Roupas, livros, lembranças. Nada de fotos de família. Eu tinha tirado todas há anos. Meu celular vibrou. Era Ryan. Preciso falar com você, agora. 2 minutos depois, ele apareceu na porta. Fechei o zíper da mala e falei sem olhar pra ele. Pode falar. Ele entrou e se sentou na beira da cama. Papai está um caco. Mamãe acha que ele está em depressão. Ele chora quase toda noite. Que pena. Respondi. Ryan suspirou. Você não sente nada? Nenhuma culpa? Ele está tentando. Não, Ryan. Ele está tentando tarde demais. Mas o que aconteceu, Ethan? O que foi que ele fez pra você mudar tanto? Já te disse. Estou só dando pra ele o que ele sempre quis. Isso não faz sentido. Faz pra mim. Ele te ama. Fala isso o tempo todo. Agora. Só agora. Quando eu tinha 14,
E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube, basta clicar em compartilhar e em mais. E depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.